Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução e desenvolvimento de jogos com Godot. Nessa aula a gente vai programar a movimentação do nosso personagem, né? Então, nesse momento, o que a gente tem é o nosso jogador criado, né? A cena do nosso jogador criado, junto com seus respectivos nodes. Então a gente tem a área que ele representa esse jogador, o nosso sprite, que é a nossa imagem, e o shape, que é a nossa colisão. Eu vou fazer apenas uma modificação aqui nesse shape para fazer com que ele fique mais preciso ainda. Então, eu vou clicar aqui em Shape, no Inspector, clicar aqui em Rectangle e eu vou colocar as seguintes configurações. No X eu vou colocar 19 e no Y eu vou colocar 17. Então, você vê que agora o meu shape ele já está certinho aqui com as dimensões da minha imagem, beleza? Certo. Antes de a gente começar a programar, eu tenho que falar sobre um assunto que são os Input Maps. Vamos aqui em Project e Project Settings. A gente está mexendo geralmente aqui nessa aba General, né, que são as configurações gerais. Do lado a gente tem justamente esse Input Map. O que é isso? O Input Map é a forma como a gente diz para Godot quais são as teclas que ele tem que mapear para a gente poder acessar isso via código. Então ele tem vários mapeamentos já realizados aqui, que são padrões, e a gente vai criar o nosso próprio mapeamento. Então é o seguinte, a nossa nave ela vai poder se mover para a esquerda, para a direita e vai poder atirar. Então ela tem três movimentações, né, três ações. Para cada ação dessa ela vai ser acionada com um botão diferente do nosso teclado. Então para criar um input map, eu clico aqui na Action e eu dou um nome para esse meu novo mapeamento. Eu vou colocar o primeiro mapeamento como mover para mover direita. Então eu vou colocar mover underline direita. Clico no botão Add. Então ele adicionou esse novo mapeamento. Assim que eu bater o mover direita, eu vou ter o mover esquerda. Clico em Add novamente. E por último eu vou ter o tiro, né? Então eu vou colocar aqui atirar. Novamente, clique em Add. Então adicionei os três mapeamentos. Só que aqui só tem o nome desse mapeamento. Eu não tenho dizendo quais são as teclas que são mapeadas por esse nome. Então, no caso eu quero que o meu jogador ele possa se movimentar para a direita utilizando a seta do teclado ou as teclas A e D, né? Então, mover para a direita, eu vou clicar aqui no mais, clico em Key, e aí eu vou clicar na seta da direita. Depois dou OK. Então, ele adicionou uma nova tecla aqui no mover para a direita. Faço a mesma coisa para adicionar a tecla D. Então, pronto, adicionei a seta para a direita e selecionei também a tecla D. Então, toda vez que durante o jogo o meu jogador apertar a seta para a direita ou a tecla D, ele vai identificar como sendo um mapeamento do mover para a direita, e isso a gente vai conseguir acessar via código. Então, eu vou fazer os mapeamentos do mover para a esquerda, sendo a seta para a esquerda e a tecla A. E no atirar, eu vou querer que o meu jogador possa atirar tanto com o clique do mouse, quanto com a barra de espaço. Então, clico no mais, aqui, a barra de espaço. E para acionar um do mouse, quando eu clico aqui no mais, além do key, que é uma tecla do meu teclado, eu tenho o mouse button. Nesse mouse button eu vou selecionar qual é o device, no caso é o device 0, que é o principal, e qual botão do mouse que eu quero, se eu quero que seja o botão esquerdo ou o botão direito. No caso vai ser o botão esquerdo, né, que é o que a gente usa para fazer as seleções ou cliques normais, que é o left button. Clique em Add, pronto, todos os mapeamentos foram feitos, posso fechar essa tela. E agora eu vou de fato para programação, né, para começar a programar meu personagem. Para fazer isso, eu vou clicar aqui no meu jogador, né, no meu node da área 2D que tem um jogador, e vou adicionar um script a ele. Para fazer isso, basta clicar nesse ícone, que é uma espécie de pergaminho com um maisinho aqui no canto. Quando eu clico, ele vai abrir essa tela para eu poder adicionar um novo script, né, um script a esse meu node. Ele pergunta aqui qual a linguagem. Por padrão, eu tenho três linguagens disponíveis, que é o Native Script, o GDScript e o Visual Script. A gente vai utilizar o GDScript, que é a linguagem padrão da Godot. Ele pergunta de quem que ele é, ele vai herdar de área 2D, que é da onde eu estou adicionando esse meu script. Ele pergunta se eu quero adicionar algum template. Eu vou deixar esse no comments aqui. Ele pergunta se é o built-in script, eu vou deixar como off. E aí, por último, ele pergunta onde eu quero que salve.
eu vou salvar exatamente na mesma pasta onde está salvo a cena do meu jogador, que é lá em entidades/jogador. Só que eu nem preciso dizer isso porque ele já vai por padrão na mesma pasta onde está salvo a minha cena. Por isso que a gente tem essa organização de, dentro de entidades eu tenho uma pasta para minha entidade que vai guardar a minha cena e o meu código. Eu clicar só em Create. Basicamente eu não mudei nada, eu só mostrei essas configurações. Então, clica para adicionar um script, clica em Create. E aí ele vem para a área de programação, né? Aqui é onde a gente vai começar a programação. Por padrão, ele vem com esse Extends, área 2D, que é uma linha de código que ele diz que está herdando todas as propriedades do Node área 2D, do script área 2D. Isso aqui já é um pouco de orientação a objeto, mas precisa se preocupar muito com isso. E ele tem uma função que é essa função ready. Essa função ready ela é executada apenas uma vez quando o objeto é criado dentro do meu jogo. O que eu vou fazer agora para poder programar minha movimentação? Primeira coisa, dentro desse ready eu vou utilizar uma função chamada setProcess. E dentro desse meu setProcess eu vou passar o valor como true, verdadeiro. Isso é para eu poder acessar uma outra função chamada process, que basicamente é o meu game loop. É uma função que vai ser executada infinitamente enquanto o meu jogo estiver funcionando, estiver executando. Então logo abaixo da minha função ready, eu vou chamar a minha função process. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma função underline process que ela recebe como parâmetro o delta. E lembra lá o delta time? O delta time é justamente esse delta. Eu coloquei esse PES aqui simplesmente para dizer que por enquanto eu não vou fazer nada e aí isso vai evitar do meu código dar erro. Observações. GDScript é semelhante ao Python, então ele não tem chaves para definir bloco de código, então eu tenho apenas os 2 pontos. E meu bloco de código é definido por indentação, os espaços que eu tenho logo no início da linha. Então, se eu tenho essa mesma quantidade de espaço aqui, significa que esse PES faz parte dessa função. E essa função é totalmente separada dessa outra. Então, os meus blocos de código são por indentação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar algumas variáveis para definir os comportamentos do meu jogador. Então, no caso, eu vou criar 2 variáveis iniciais. Para criar uma variável, eu uso a palavra reservada var. Então, criar uma variável chamada velocidade, que por enquanto o valor dela é igual a 200. Essa variável, obviamente, vai servir para definir qual vai ser a velocidade de movimentação da minha nave. Isso em pixels por segundo. E eu vou criar uma nova variável chamada direção. Então, eu tenho 2 variáveis, a velocidade e a direção. Essa direção ela é igual a um vector 2. O vector 2 é uma classe da Godot, né, um tipo de dado, na verdade, que representa uma posição do eixo cartesiano de 2 dimensões. Né? Então, é um eixo x, uma posição x e uma posição y. Semelhante, eu também tenho o vector 3, que vai ter x, y e z, já é para jogos em 3D. Como a gente está mexendo em jogos 2D, a gente vai mexer usando o vector 2. Tendo essas variáveis já setadas, né, já criadas, eu posso de fato ir para a lógica de criação, de movimentação do meu game. E tudo isso vai acontecer dentro desse process. Esse process é justamente o meu game loop. O código que estiver dentro dessa função process ele vai ser executado a cada frame do meu jogo. Então, se o jogo estiver rodando a 60 frames por segundo, ele vai executar 60 vezes por segundo. E aqui dentro é que eu vou verificar se meu jogador está pressionando o botão e o que minha nave deve fazer caso esse botão esteja sendo pressionado. Existem várias formas de fazer isso. A forma que eu vou utilizar é uma forma bem simples, bem rudimentar na verdade, que utiliza a estrutura de ifs, né? Uma estrutura se, uma estrutura de condição. Então, eu estou utilizando uma classe chamada input, que ela serve justamente para verificar as entradas do meu jogo. E dentro dessa classe input eu tenho um método chamado isActionPressed, que serve para verificar se um determinado mapeamento está sendo pressionado. E na hora que eu faço isso, ele já aparece os meus mapeamentos que foram criados. Então eu tenho aqui o atirar, mover para a direita e mover para a esquerda.
que eu quero verificar? Eu quero verificar se o meu jogador está pressionando alguma das teclas que eu mapeei para essa string mover para a direita. Então, se meu jogador estiver pressionando a seta para a direita ou então a tecla D, esse mapeamento vai ser verdadeiro. Então, esse if que vai ser verdadeiro e ele vai executar o que tiver aqui dentro. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou simplesmente fazer direção, ponto x, né, que eu quero movimentar na horizontal, então é no eixo x, e eu vou colocar ele para ser igual a 1. Por que 1? Se eu quero movimentar para a direita, eu quero movimentar para o lado que é positivo. Então eu vou colocar apenas um valor 1 como valor positivo aqui dentro. Agora eu tenho que verificar se o meu usuário não está pressionando o botão para a esquerda. Então é um outro if. Então estou verificando se o mapeamento mover para a esquerda está sendo pressionado, ou seja, a seta para a esquerda, ou então a tecla A. E aqui eu vou fazer algo semelhante. Só que em vez de ser direção.x igual a 1, eu quero mover para a esquerda. Então eu quero mover para o lado onde o eixo x é negativo. Então direção.x vai ser igual a menos 1. Beleza. Verifiquei os mapeamentos, né? Verifiquei para onde é que ele está pressionando, qual botão que ele está pressionando e decetei qual vai ser a direção que ele tem que se movimentar. Agora eu de fato tenho que atualizar a posição do meu personagem para que ele possa de fato se movimentar. Para fazer isso, eu vou acessar um atributo chamado Position. E esse atributo ele é criado pela própria Godot, né? Aqui eu não tenho nenhum negócio, não tenho nada criado chamado Position, mas ele cria de forma automática. Ele está vindo justamente aqui desse Extends Area 2D. Então eu faço self para acessar um atributo da própria classe que eu estou trabalhando, né, do meu próprio código. Ponto direction, position. E aí eu vou mexer justamente na posição do eixo x. Então position.x. Eu quero aumentar essa posição, então ela vai ser mais igual, ou seja, eu vou pegar essa posição e pegar ela própria e somar alguma coisa com ela. Na verdade seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso. Seria a própria posição no eixo x mais alguma coisa. Só que para eu escrever menos código, eu posso fazer simplesmente esse mais igual. Então, mais igual o quê? Aí eu vou entrar o cálculo da minha velocidade. Então eu vou pegar a minha direção no meu ponto x, né, que eu quero movimentar apenas esquerda e direita, vezes a minha velocidade, que é 200 pixels. Só que aqui eu também tenho que lembrar do meu delta. Se eu fizer somente isso, o meu jogo vai ter comportamentos diferentes dependendo de quantos frames por segundo ele esteja rodando. Para eu igualar isso, eu multiplico também pelo meu delta. Isso aqui já é o suficiente para eu fazer a movimentação do meu personagem na esquerda ou para a direita e fazer com que ele se movimente igual, não importe qual o computador que esteja rodando isso aqui. Então ele pode estar rodando a 30, 60, 120 FPS por segundo e o comportamento vai ser semelhante. Então eu vou salvar, apertar Ctrl S aqui para salvar esse código e vou clicar aqui para executar a minha cena. Então meu jogador está parado. Eu vou pressionar apenas uma única vez a seta para a esquerda. E o meu jogador foi, ele não parou. Eu não estou pressionando a seta para a esquerda nesse exato momento, mas ele continua indo. Se eu pressionar a seta para a direita apenas uma vez, ele vai começar a voltar. Vai demorar um pouco, porque ele saiu bastante da tela, mas agora apareceu. Só que eu não quero isso, né? Eu quero que ele se movimente apenas enquanto eu esteja pressionando. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu entro aqui no input, né, eu seto a direção dele, em nenhum momento eu digo que essa direção volta a ser zero, para que esse cálculo dê zero e ele fique parado. Então, no início do meu loop, eu sempre vou dizer que a minha direção ela volta a ser zero. Então, logo aqui no início, direção.x igual a zero. Então, quando começa, ele está zerado, então ele não vai para lá, nem para a esquerda nem para a direita. Ele verifica se está sendo pressionado alguma tecla e aí ele seta se ele tem que ir para a esquerda ou para a direita. Isso aqui já é o suficiente. Apertar Ctrl S e executar novamente. Agora ele só se movimenta enquanto eu estiver com a tecla pressionada. Só que aqui ainda tem um problema, porque ele não respeita as bordas do meu jogo. Então,
Se eu continuar apertando, ele vai continuar indo, ele vai sair da minha tela. Isso não é interessante. Eu quero que ele fique limitado apenas aos limites aqui da tela do meu jogo. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar no caso, uma função que é própria da Godot, né, própria da linguagem do GDScript, que é a função clamp. Então eu vou dizer que a minha posição no eixo X, ela vai ser igual a essa função clamp. E aqui eu vou dizer qual é a posição que ele vai avaliar, né? É o selfPosition.x, é a posição do eixo X. E aí eu vou dizer quais são o meu valor mínimo e o valor máximo. O meu valor mínimo ele vai ser 16 e o meu valor máximo vai ser o tamanho da minha tela menos 16. Deixa eu pegar aqui novamente o valor da minha tela. 320. Então, vai ser 320 menos 16. Salvar, executar novamente para ver se isso vai dar certo. Então aqui, ó, eu vou continuar pressionando a seta, mas ele não passa do limite da tela. Então já funciona. Mas o que isso aqui está fazendo? Essa função clamp, ela serve justamente para eu criar limitadores. Então ela vai avaliar qual é o valor da minha posição atual, né, esse valor que eu quero avaliar, e ele vai verificar se isso é maior do que 16 ou se isso é menor que 320 menos 16. Esse 16 é justamente porque o tamanho do meu sprite. O meu sprite, se não me engano, ele tem 32 por 32. Então, essa posição aqui, ela não pode ser menor do que a metade do meu sprite, ou seja, ele não pode ser menor do que a metade dele para ele sair da tela, e nem pode ser maior do que o tamanho da minha tela menos o valor da metade do meu sprite. Isso aqui vai fazer o seguinte, então imagina que a minha posição no ponto X atualmente seja 0. Então ele vai verificar o seguinte, 0 é menor que 16? Sim, 0 é menor que 16, então ele retorna 16. Se, por exemplo, minha posição no eixo X for 320, ele vai verificar se a minha posição no eixo X é menor que 16. Não é, então passou. Aí ele faz a segunda verificação. Ela é maior que 320 menos 16? Sim, ela é 320. Então ele retorna 320 menos 16. Aí eu limito para a direita. E se, por exemplo, a minha posição for 100, né, ela nem é menor que 16 e nem é maior que 320 menos 16. Então ela vai retornar o próprio 100. Então com isso eu consigo criar limitações dentro da minha movimentação, ou áreas de valores que eu quero limitar um determinado cálculo, uma determinada variável. E aí com isso já é o suficiente para eu criar minha movimentação para a esquerda e minha movimentação para a direita. Beleza, por enquanto isso é o que a gente tem de código, precisa fazer de código para a movimentação do nosso personagem. Mais para frente a gente vai mexer um pouco mais nesse código para poder implementar o tiro, mas isso vai ser um pouco mais à frente. Na próxima aula a gente já vai trabalhar para criar um fundo para esse nosso jogo, porque por enquanto está meio sem graça, somente essa tela, essa cor meio morta aqui. A gente vai criar um fundo com as estrelas e tal, para dar de fato um efeito que está no espaço, beleza? Então, até a próxima aula.